Olá, eu sou Gustavo e sou cardiologista da Cardiovascular Associados e vamos falar sobre arritmia. Para entender as arritmias, nós temos que entender o que é ritmo primeiro e qual é o ritmo do coração, tá? O que é o normal. Então o ritmo é a cadência de como as coisas acontecem, de como os eventos que marcam uma situação ou uma coisa acontecem. Por exemplo, a música tem um jeito de acontecer, um tempo para acontecer. E o coração funciona da mesma forma. O coração tem o ritmo dele. E o ritmo é importante. O ritmo cardíaco, ele é importante para a manutenção do nosso pulso, da nossa circulação. O coração tem um conjunto de células especializadas nisso. Essas células são responsáveis por criar a atividade elétrica do coração e por conduzir essa atividade elétrica através do coração. É essa atividade elétrica que gera a contração do coração e o pulso que a gente tem. E o ritmo ele é importante para melhor eficiência do coração. O indivíduo em repouso, uma pessoa em repouso qualquer, considerando o normal, tem entre 50 e 100 batimentos por minuto de frequência cardíaca. Esse é o que a gente considera normal em repouso, mas isso é muito variável. Varia com várias situações. Por exemplo, um indivíduo dormindo pode ter uma frequência mais baixa, isso não necessariamente significa doença. Da mesma forma, uma frequência acima de 100 no indivíduo com febre, no indivíduo correndo ou fazendo uma atividade qualquer, também não necessariamente significa doença. Quando o coração perde essa cadência normal, quando esse ritmo varia de uma maneira não normal, nós chamamos de arritmia. É um termo que é usado muito por isso e significa que o ritmo do coração não é aquele que a gente espera para aquela situação. A arritmia, então, é quando o coração sai do seu ritmo, perde essa sucessão de batimentos considerada como normal. O coração tem átrios e ventrículos, 2 átrios e 2 ventrículos. E as arritmias podem ser classificadas conforme a sua origem. Arritmias que nascem ou ocorrem nos ventrículos são chamadas de arritmias ventriculares. E nós chamamos aquelas que nascem acima dos ventrículos de arritmias supraventriculares. A grande maioria das arritmias é benigna, a grande maioria. No dia a dia, na clínica, é frequente pacientes que têm arritmias e essas, na grande maioria das vezes, são benignas. Ou seja, não aumentam o risco da pessoa ter um ataque cardíaco. A gravidade das arritmias está mais relacionada à presença ou não de doença cardíaca, de doença no coração prévia. Muita gente conhece, outros desconhecem que tem, mas, por exemplo, pacientes que já tiveram infarto do coração. Esses pacientes podem ter cicatrizes que promovem arritmias mais graves, ou doenças de Chagas. Qualquer outra cardiopatia pode aumentar o risco de arritmias fatais. Então, o risco da arritmia, na maioria das vezes, está relacionado à doença do músculo do coração. Pacientes que têm coração inchado, fraco. Nesse cenário é que as arritmias têm uma gravidade maior. Geralmente, as arritmias mais graves são aquelas que de alguma maneira comprometem a atividade elétrica do ventrículo. Ou elas nascem no ventrículo, ou elas atrapalham de alguma maneira que a atividade elétrica chegue aos ventrículos. Essas são as arritmias que aumentam o risco de morte súbita, que nós falamos na prática clínica. Os sinais e sintomas das arritmias acontecem pela irregularidade do ritmo. Então as pessoas podem sentir esse ritmo irregular, tanto sentir no pulso, quando eles apanham o pulso ou medem de alguma maneira, quanto sentir. Como esse sentir nós chamamos de palpitações, que é simplesmente o relato de que alguma coisa está fora do ritmo, que está batendo ou esquisito. Normalmente a gente não sente o batimento cardíaco. Quando isso acontece, podem ser arritmias. Outros sintomas que podem acontecer. Por exemplo, a própria taquicardia, sentir o coração acelerado, sentir tontura, fadiga, cansaço. Às vezes o cansaço para fazer atividades que são corriqueiras podem ser sintomas de arritmias ou doenças cardíacas. Em alguns casos, as arritmias podem também levar a tonturas e até a desmaio.
nessas situações, né, que a pessoa paga. Então, se tiver uma suspeita de arritmia ou qualquer um desses sintomas, é procurar um médico, de preferência um cardiologista ou um especialista em arritmia. Tem cardiologista especialista em arritmia e pode ser chamado de eletrofisiologista, arritmologista, enfim. Se algum desses sintomas estiver acontecendo com vocês, ou se houver já o diagnóstico, alguém falou de alguma arritmia, é importante a consulta médica. E esse é o recado que nós temos para dar para vocês hoje. Se gostou, compartilha com alguém que pode se beneficiar disso daí. E vamos estar postando com frequência informações úteis aqui no nosso canal.